O que acontece? A DeepSeek conseguiu evoluir essas etapas de comunicação, fazendo o quê? Comunicando, inserindo assim, contextos específicos e só fazendo a comunicação entre placas quando realmente era necessário. Talvez para o investidor pensar aonde na cadeia de valor que ele gostaria de estar posicionado ao longo do tempo, né? Existem, invariavelmente, evoluções relevantes nesse modelo novo, mas a gente não tem como ter certeza de que ele usou só essas placas que eles disseram que eles usaram. Bem-vindo a mais um episódio do podcast oficial da BB Asset, a maior gestora de fundos de investimento do Brasil, com mais de 1,7 trilhão sob sua gestão, mais de 1.200 fundos. Hoje, para a gente se situar, na verdade, hoje é dia 30 de janeiro de 2025 e nos últimos dias o mercado financeiro foi sacudido por uma reviravolta inesperada. A startup DeepSeek lançou um modelo de inteligência artificial generativa que rivaliza com as soluções das gigantes do Vale do Silício, mas com um custo muito menor. Por isso que ela rivaliza. O impacto foi imediato. As ações das Big Techs despencaram. A Nvidia perdeu centenas de bilhões em valor de mercado e os investidores começaram a questionar as projeções da indústria de IA. Mas o que isso significa para os fundos de investimento que compram ativos de tecnologia? O crescimento explosivo da IA tem sido um dos principais vetores de valorização das grandes empresas do setor. Mas será que esse cenário muda com o avanço de players fora do Vale do Silício? Como que os fundos offshore de tecnologia e que investem nesse tipo de fundo devem se posicionar frente a essa nova realidade? Em nosso portfólio, temos alguns fundos muito conectados com esse universo. Por exemplo, a gente tem o BB Ações Tecnologia, o BB Ações Globais, BDR Nível 1, que tem vídeo aqui no nosso canal, o BB Ações Game BDR Nível 1 e também o BB Multimercado High Alpha. Vamos explorar como é que esses fundos estão avaliando as recorrentes movimentações do setor e o que os investidores devem esperar daqui para frente. E para discutir esse tema, eu trouxe 3 convidados, casa cheia aqui, hoje todas as cadeiras ocupadas no nosso podcast. Renato Reggiani é um colega nosso aqui, ele é engenheiro da computação e desenvolve estratégia para os fundos quantitativos da BB Asset. Ele também ele é pós-graduado em Big Data e é apaixonado para temas como tecnologia, inteligência artificial, computação quântica, blockchain, ou seja, é a nossa IA em forma de gente aqui. Outro colega que está com a gente aqui hoje, faz parte dessa mesa, é Dirceu Nusa. Ele é economista, pós-graduado em mercado de capitais e gestão empresarial. Ele é gestor de fundos aqui da Asset da casa desde 2022 e hoje ele está no segmento High Alpha, depois de gerir o fundo de tecnologia da casa, né? Ele é entusiasta também do mercado de tecnologia, é gamer, é nerd, ou seja, só tem cascudo aqui hoje, tem gente inteligente, meu Deus, dá até medo. E a gente tem aqui também Lucas Cardoso, ele já é daqui da casa, é a segunda vez que ele participa de um episódio nosso aqui. Vou até começar a montar a moda aqui, ó. Se participar de 3 episódios, 4, vamos botar 4 episódios, vira contratado e vai ter que estar sempre aqui na mesa. Ele é mestre em economia, teve MBA de finanças pelo IBMEC aqui do Rio de Janeiro, tem 11 anos trabalhando no Banco do Brasil, já atuou como gestor de fundos de ações, analista fundamentalista, analista quantitativo e atualmente ele é economista sênior aqui da bancada de macroeconomia da BB Asset. Galera, obrigado por vocês estarem aqui hoje para a gente falar de um tema que está quente, é bem legal e eu acho que a gente fez uma escolha muito bacana aqui para comentar sobre todo esse burburinho que está acontecendo por conta de inteligência artificial e algumas disputas aí que a gente vai devagarzinho conversar. Vocês querem aproveitar, falar alguma coisa, cumprimentar a audiência, você nessa câmera aqui, você naquela câmera lá? Pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui. Vamos tentar desmistificar algumas coisas aí do que estão falando. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar aí. Vamos falar que tem muita coisa interessante nesse tema para a gente tratar. Lucão de casa, né, Lucão? Fala aí, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, Gabriel, prazer estar aqui e vamos juntos aqui tentar, nessa mesa aqui, bastante ter a ver com bastante experiência, né? Diversos assuntos diferentes, a gente tentar debater um pouco aqui desses movimentos do mercado que está acontecendo nos últimos dias. Então vamos lá, como a gente falou no início, né, a DeepSeek ela veio aqui, apareceu na segunda-feira uma notícia dela que fez os mercados de tech darem uma despencada e eu quero começar aqui com
com uma conversa que bote a gente meio dentro desse... Não conhece não, com a pergunta, né? Que bote a gente dentro, insira a gente no assunto. E quem está nos ouvindo também, e nos assistindo. Alguns veículos de imprensa, algumas pessoas, né, nas suas redes sociais, etc., trouxeram essa manifestação de psique, o que ela fez como um momento Sputnik, né, em alusão ao que aconteceu um bom tempo atrás na era da corrida espacial. O que torna, Renato, acho que essa é a tua praia, o que torna essa startup tão especial e por que ela conseguiu, de fato, mexer com esse mercado todo? De fato, eles mudaram um pouco das técnicas como esses modelos são treinados, né? Eu acho que houve um certo exagero ali, não desmerecendo o que eles fizeram, que foi bem genial, mas houve um certo exagero quando você compara com outros modelos, né? Então, o modelo da DeepSeek, pelo paper que eles publicaram, considerando que tudo de fato é o que está ali, eles usaram uma placa um pouco inferior, uma placa de vídeo um pouquinho inferior ali, que também é da NVIDIA, então assim, a NVIDIA continua fazendo parte ali, inserida, mesmo com uma concorrente à altura, e assim, apesar de eles usarem uma placa inferior, eles conseguiram um desempenho tão bom quanto modelos que usaram placas superiores, né? Só que aí a gente está falando não necessariamente de placas ou de um hardware que é tão diferente assim, tá? A grande diferença, por exemplo, entre a placa que a DeepSeek diz ter utilizado e a placa que a OpenAI ou as grandes empresas usam, ela está mais na comunicação entre as placas do que ao poder de processamento delas, né? Se a gente pensar que um modelo desse tipo, você tem várias placas de vídeo rodando paralela em vários computadores ali ao mesmo tempo, né? Imagina o seguinte, e esses modelos quando estão sendo treinados, apesar de estar distribuído em várias placas, elas precisam se comunicar para ir otimizando o modelo, né? E o que acontece? A DeepSeek conseguiu evoluir essas etapas de comunicação, fazendo o quê? Comunicando, inserindo assim, contextos específicos e só fazendo a comunicação entre placas quando realmente era necessário. Tá aí a eficiência. E tá aí, uma das eficiências é essa, não foi a única. Então eles trouxeram outras coisas que, por exemplo, não estão em alguns modelos iniciais ali, ou modelos um pouco mais antigos, como, por exemplo, a criação de agentes múltiplos, né? Quando a gente fala de alguns modelos desses de linguagem, até de imagem, de vídeo, o que acontece? Alguns deles é um único agente que você vai mandar uma pergunta para IA e ele vai tentar varrer ali dentro de todo o contexto e responder aquilo que você pediu. Então imagina que é uma biblioteca. Você tem uma biblioteca enorme para responder sobre qualquer pergunta que o usuário faça, né? Para perguntar sobre cálculo. Aí ele vai varrer em toda a biblioteca com livros de cálculo, de biologia, de história, etc. Você, entre aspas, ele perde tempo. Ele perde tempo buscando informações onde não deveria. Foi aí que a DeepSeek... E a DeepSeek, ela melhorou isso com uma técnica que já era utilizada em outros modelos, ela aprimorou isso, que é uma mistura de experts, né? Se a gente traduzir para o português literal, né? Então você cria alguns modelos menores, mais especializados. Então eu tenho um modelo especializado em cálculo, um modelo especializado em história, fazendo analogia, né? De um modelo especializado em biologia. E quando o usuário pergunta, você direciona para aquele modelo que é especializado. Obviamente que o espaço de busca é muito menor, vai gastar menos tempo, vai gastar menos energia, vai gastar menos GPU e vai ter uma resposta muito mais aprimorada, né? O Renato é o cara que, quando conversa com ele, já está criando algoritmo na cabeça. Se isso, se aquilo, é por isso que ele está aqui. Tá exagerando um pouquinho. Não, você é bom nisso. Fazendo um disclaimer aqui, a gente não é um podcast técnico, né, de TI, de informática, de tecnologia. A gente está aqui para discutir o mundo dos investimentos, mas é necessário essa conversa prévia, né, e todo esse arcabouço sobre como é que funciona a DeepSeek e os algoritmos, para a gente conseguir entender onde é que isso vai levar. Então, pensa comigo aqui. Para que ele consiga acionar cada uma dessas bibliotecas específicas, ele tem que ter, de repente, um catálogo anterior, né? É como se ele tivesse um modelo anterior que seleciona qual agente vai responder aquela pergunta. E às vezes ele seleciona até 2 agentes, 3 agentes, tá? Ele pega assim, os melhores agentes para responder aquela pergunta. Não necessariamente ele pega só um, mas você tem um modelo anterior que faz essa seleção. Tá, e
E tem um detalhe, eu não falei para vocês aqui, que o Renato, ele também é gestor de fundos quantitativos aqui, né? Sim. Então, é um camarada que trabalha no mercado, é gestor também, além de ter toda essa experiência com tecnologia, etc., ser estudante do assunto. Ele esqueceu de falar que ele é mestrando, está fazendo um mestrado também no tema. E é importante, né, falar isso. Você não está aqui porque você é um entusiasta. Não, você estuda o assunto, você trabalha no assunto, apesar de ser gestor também. Aí, aqui eu tenho uma questão que eu levanto, que eu deixei pronta. Você já falou da eficiência disso, da forma que de psique busca a informação, etc. Isso naturalmente leva a uma eficiência de custo, né? Tá aí que veio Sim. toda a interferência, que é, como é que se ela usa menos recursos, ela pode influenciar o valor de mercado das empresas, foi o que a gente viu acontecendo. Por quê? Então, a gente tem, se a gente pensar no contexto desses agentes de IA, a gente tem o custo de treinamento, que é um custo altíssimo, né? Mas existe um custo de manutenção, né? Então, toda vez que o usuário faz uma requisição para um modelo desse, ele vai acionar um servidor ali, vai rodar todo o modelo em cima das placas de GPU e vai responder ele. Então, quanto mais pessoas usando, mais computador precisa, e quanto mais requisições, mais pessoas, mais tarefas, tudo isso é um custo altíssimo, né? Tanto é que a OpenAI hoje ainda não se paga, né? Ela já tem muitos usuários, milhões de usuários, mas ainda esse é um dos gargalos ali para tornar um negócio viável. Consumo de hardware. Consumo de hardware para manter isso. Porque uma coisa é você criar um modelo, que é um custo, beleza. Mas para manter esse modelo rodando e atendendo... Tanto é que o DeepSeek, quando teve o boom, né, que saiu as notícias, eles tiveram problemas ali para você conseguir fazer login, para você conseguir usar. Então, funcionamento, né? Essa escalabilidade, quando a gente fala em tecnologia, talvez seja principal. Até porque, pensando no usuário comum, se ele começa a utilizar uma ferramenta que fica travando, ele desiste dela e vai para a próxima, né? Perfeito. Então, até porque a gente não pode ficar esperando, né? Eu acho que tem uns ganchos importantes, o doutor está dizendo, porque assim, a gente falou aqui em relação ao treinamento, que já foi mais eficiente, e agora sobre a inferência, que é o que eu uso, é quando o usuário vai lá e faz a pergunta. Isso também é mais eficiente, né, Renato? Exatamente. Mas aí você vê que esse gargalo que eles tiveram, ele conversa um pouco com... apesar de ser mais barato e mais rápido, ainda vai precisar de mais placas, e quanto mais usos diferentes a IA tiver, e aí mais inferência, portanto, mais gente usando, mais ferramentas, vai precisar de mais placas também. Né? Essa evolução, ela é muito valorosa, não tenha dúvida, mas ela já aconteceu outras 2 vezes nesse processo todo. A própria OpenAI já fez avanços de ordem de grandeza, como foi essa agora. Né? Melhorar a eficiência dela, né? Exato. O que não deixa de ser, vamos deixar claro aqui, não deixa de ser algo muito importante o que está acontecendo agora. Mas algo que é parte de um processo, né? Se você pegar em geral assim esses modelos, a gente tem até existe um site que a galera publica esses modelos de IA, principalmente esses modelos mais avançados, né? O próprio modelo da DeepSeek está nesse site, né? O site chama Hugging Face. Desculpa de cortar, mas aí tem uma pergunta aqui que acho que faz sentido a gente esclarecer para o pessoal que está nos vendo, o que é um modelo de código aberto? Você começou, de certo modo, mostrando, né? O modelo de código aberto não está disponível. O código aberto pressupõe que você cria algo e disponibiliza para outras pessoas tanto modificarem como usarem, né? Beleza. Então, o código aberto seria isso. Você vai conseguir modificar, inclusive, aquilo que foi feito. No caso da DeepSeek e outras, assim, eles publicam nesse site Hugging Face, e se você acompanhar a evolução dos modelos dentro do site, para quem gosta, assim, é entusiasta, essa evolução, ela, a cada mês, assim, é um salto enorme. O que eu acho que foi o grande boom ali da DeepSeek, que talvez tenha ganhado o holofote e movimentado muito os mercados de ações, acho que o Disseu vai saber até contribuir mais, foi a questão do app dele ser o mais baixado durante, acho que alguns dias ali na Apple Store, né? Sim, na App Store e na Play Store também, do Google, né? Então, eu acho que isso que foi o que realmente ganhou os holofotes ali. Porque o modelo em si, se você acompanhar a evolução desses modelos e das técnicas... Porque assim, eu falei de algumas técnicas que eles usaram, existem outras, tá? Mas para não entrar muito no detalhe,
existem essas evoluções naturais e elas vão acontecendo. Elas estão acontecendo assim e a saltos enormes. Só que o fato do app ter sido mais baixado, de ser criado bom, ó, ganhamos não sei quantos milhões de usuários em pouquíssimo tempo, talvez isso que tenha chamado mais atenção. Eu acho que um outro ponto também é que essa redução de custo toda, ela vai muito ao encontro dos nomes que mais se valorizaram nesse período. Aí tem algumas coisas que eu acho relevantes a gente falar. Uma é que, assim, existem invariavelmente evoluções relevantes nesse modelo novo, mas a gente não tem como ter certeza de que ele usou só essas placas que eles disseram que eles usaram. Tem duas suposições que eu acho que eu tenho ouvido bastante. Uma é se eles usaram só as placas que eles deveriam ter acesso, se eles tiveram acesso a placas mais avançadas. E se eles não usaram dados de outros modelos, tipo Llama, tipo ChatGPT, como esse pré-modelo que a gente conversou. Então. Esse treinamento anterior, o que deixa a coisa muito mais ágil. Né? O que tem no artigo deles, né? E aí, não vou, sem entrar em espaço especulativo, é que teve realmente uma preparação dos dados muito grande antes de passar para o modelo. Então, entre você apertar o botão do modelo ali, apertei o botão do modelo, desliguei ele. Isso é os 5 milhões lá de dólares que eles divulgaram, né? Com hardware e tudo. Antes disso, você tem uma preparação de dados enorme, que não é trivial, é bem difícil, tá? Antes disso, você tem uma série de modelos e experimentações que falharam, porque um modelo desses não é assim, eu vou testar aqui 5 minutos e não deu muito certo. Não, você vai deixar alguns dias executando e vai avaliar. E com certeza, eu digo até por experiência própria, a gente, vamos dizer assim, desperdiça muito mais tempo experimentando, voltando atrás, ajustando, fazendo ajustes finos, do que necessariamente tendo um modelo bom lá na ponta, né? Então investe, né? Investe. Então, assim, olhando e fazendo essas novas tentativas até você encontrar o minimamente viável ali para poder passar para o... Exatamente. Então, assim, isso não tá nos 5 milhões da conta. Os 5 milhões é assim, apertei o botão, desliguei, 5 milhões, é isso, tá? E vale ressaltar também que esse modelo que eles divulgaram, o custo, que é o V3, né? Você pegar a DeepSeek, ela tem várias versões, né? Sim. A V3 é o que tá divulgando mais no detalhe ali, como foi a execução. Não é ele que está batendo o GPT em todos os benchmarks, né? Porque aí tem uma comparação de benchmarks, né? A gente tem várias métricas ali para avaliar os modelos, né? Vamos ver se o modelo é bom em responder pergunta de matemática. Aí tem alguns lugares que a gente valida isso. Vamos ver se o modelo é bom em responder perguntas de doutorado, por exemplo. Certo. Isso, você tem índices que medem isso e como fazer, né? E eles fizeram algumas evoluções ali muito interessantes no sentido de modelagem, né? Que vai além do hardware de apertar o botão e deixar ele calculando ali, né? Evoluções de como a IA iria convergir para um sistema mais eficiente ou mais assertivo, né? Porque quando você pensa em modelo, o principal é assim, desses modelos que a gente chama de aprendizagem por reforço, né? Em inglês é Reinforcement Learning. Então, muitos modelos vai ter um RL ali no final, né? O que acontece? Você roda ele, dá alguns insumos ali para ele testar e ele vai ter um feedback se ele acertou ou não. Quanto é 2 mais 2? Aí vai falar a resposta e você vai avaliar. Aquele nível que ele acerta ou não, ele vai entender, pelo caminho que eu estou indo, eu estou ficando mais assertivo ou não, e ele vai se autoajustando, né? Com base nesses feedbacks, né? Durante muito tempo, e assim, a maioria dos modelos iniciais, a gente usava um negócio que chamava RHFL, né? Que é a aprendizagem por reforço humano. É o joinha que você dá ali quando ele te dá uma resposta, né? E esse aí, eles mudaram um pouco isso, né? Eles mudaram a forma de fazer a aprendizagem por reforço. Eu ouvi o termo reflexivo. É um tipo de IA que ela usa uma forma reflexiva de entregar a resposta. Também, essa é uma outra cadeia, né, que a gente chama de cadeia de pensamentos, né, Chain of Thoughts, que ele vai meio que que a IA, assim, ela vai fazer uma busca, vai pegar aquela busca dela, vai aprimorar um pouquinho, então são várias camadas que ela vai passando. Em geral, você só vê a resposta final, o GPT é assim, mas existem modelos, inclusive anteriores ao DeepSeek, que ele vai falando tudo que ele está fazendo.
Ah, você perguntou sobre cálculo? Então eu tô procurando sobre isso. Um log, vai. Passa no log. Isso, ele vai aparecer num log daquilo que ele tá fazendo. Então, isso aí que você tá falando caminha nesse sentido. Ele vai mostrando aquilo que ele tá fazendo. E nisso ele ficou muito eficiente, tá? Aí o ponto, voltando um pouquinho ali da aprendizagem por reforço, foi um pouco revolucionário o que eles fizeram, porque o que muita gente estava fazendo era assim, não, joga ali na força bruta, ele vai ficar rodando, eu tenho dinheiro sobrando, tenho máquina sobrando, e ele vai vai convergir para a resposta certa em algum momento. O que eles fizeram foi otimizar esse processo de feedback, né? Então, na hora que ele roda e testa as perguntas, ele foi mais otimizado. Lógico, ele acaba convergindo mais rápido para a resposta certa ou para um modelo bom, né? Maravilha, acho que foi uma boa introdução. É para poder pessoal que não conhece alguns termos, por exemplo, log. Log é uma forma de você criar um registro das ações feitas pela máquina, até por você mesmo, quando você está no ambiente computacional. E aí, assim, eu acho que isso mexeu, esses avanços técnicos, eles mexeram tanto com o mercado agora, porque os nomes que se beneficiaram até agora da IA são mais concentrados, né? Então, só para a gente ter um panorama mais geral. Dentro da tese de investimento de inteligência artificial, você tem vários setores, tá? Então, você tem o setor de semicondutores, que é quem desenvolve o chip e quem faz o chip. Quem desenvolve NVIDIA, quem faz a TSMC, outra empresa exemplo, que foram duas empresas que tiveram grande valorização desde 2023, desde quando veio o ChatGPT. Você tem quem cria os modelos, a OpenAI, que tem investimento da Microsoft, você tem a Meta, o Google, todas essas gigantes que usam essas placas e desenvolvem e treinam esses modelos e põem para os usuários depois. Você tem as empresas que vão criar softwares que vão usar a inteligência artificial. Aí a Microsoft é um exemplo de novo, então você tem lá o Copilot dentro do Office, então isso é a IA dentro de um software. Você tem uma cadeia de quem vai habilitar a empresa a usar isso, para uma empresa que não é de tecnologia, uma farmacêutica, por exemplo, se quiser usar essas modelagens ou esses modelos, ela vai precisar normalmente de alguém para integrar isso. E você tem quem faça infraestrutura, quem faz o data center, quem resfria esse data center, que é um tema que ficou um pouco menos importante agora, mas ainda é importante. E dessa cadeia toda, quem realmente se valorizou até agora foi os semicondutores e as grandes que fazem os modelos. E eu acho que, aí não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho, Renato, que esse ganho de produtividade, esse ganho de eficiência, é muito importante para a tese de inteligência artificial, porque ele vai ajudar a espalhar esse crescimento para os outros setores. Exato, é uma coisa que era a minha curiosidade, né? A gente vê quem é que mais aparece, mais beneficiou com todo esse movimento de criações de IA, etc. E tem gente que fala até que a gente está numa nova bolha, parecido com a época da .com, etc. Mas você acabou de mostrar que existe uma cadeia enorme aí de outras corporações, outras empresas que também se beneficiam disso tudo. E o fato de a gente ter um avanço como esse, de uma melhoria na eficiência do consumo, de energia, etc., vai beneficiar uma série de outras empresas que fazem parte desse bloco, né? Exato. Porque essa semana foi um pouco assustadora para alguns investidores, né? Quando viram a NVIDIA caindo lá 18%, 17% ao longo do dia, falando, pô, acabou a IA, então não tem... Não, eu acho que é o inverso, é um grande momento para essa tecnologia. Pô, tá pesado ele, NVIDIA, né? Até tentar contribuir, né? Tô vendo vocês falando aqui com a cabeça de economista, né? Eu acho que vocês tocaram em dois pontos muito relevantes, né? Acho que o primeiro ainda tem, né, Renato, que tem uma incerteza grande ainda da capacidade, enfim. A gente vai precisar acompanhar ainda nas próximas semanas, efetivamente, como é que esse novo modelo aí da DeepSeek ela funciona. Então tem uma questão que realmente ainda há uma incerteza grande. Mas até usando a sua colocação, eu acho que eu ouvi um termo no mercado muito interessante, que é comoditização da IA, né? Então, assim, se a gente pensar que existe, de fato, um potencial para que você tenha esse processo de comoditização da IA, então, assim, ela passa a ser mais barata, né? E aí você pode utilizá-la de mais formas ou de melhores formas.
a gente foca muito nesses players que desenvolvem elas, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para outros setores, por exemplo, parece que do ponto de vista até econômico, se eu consigo comoditizar a inteligência artificial, ela acaba sendo utilizada cada vez mais e vou ter, por exemplo, uma demanda de energia maior para frente, né? Ainda que ela seja, a AI consuma menos energia, mas como ela vai ser mais utilizada, né, ela vai estar mais presente na vida da gente, talvez essa demanda por energia aí, uma energia limpa, né, isso esteja presente para os próximos anos, né, se isso consolidar. A gente já tem visto, por exemplo, grandes players de TI investindo bastante nessa área, né? Então, por exemplo, energia solar, energia nuclear, né, por exemplo, a Meta, a Microsoft tentando desenvolver algumas formas ali de energia nuclear, são pequenas de energias nucleares, né, reatores para os seus data centers. Então, acho que, olhando, claro, de novo, né, existe uma questão de timing, quando que você vai conseguir efetivamente, né, fazer com que ela se expanda, você consiga avançar além aí do Copilot que você citou, mas em isso acontecendo, parece que um setor que talvez seja um setor que, se alguns setores, né, se tornar ligado à energia, talvez ele tenha uma demanda maior, principalmente energia limpa, tá? Então, acho que esse seria um ponto bastante importante para a gente acompanhar. Você falou bem, né? Se você tem uma cadeia de valor grande, né? Talvez para o investidor pensar aonde na cadeia de valor que ele gostaria de estar posicionado ao longo do tempo, né? Eu quero estar posicionado naquele player que efetivamente usa a inteligência artificial, naquele player que produz a inteligência artificial, que produz o modelo, que produz o chip. Então, acho que essa cadeia maior, ela acaba dando a oportunidade do investidor de se posicionar ao longo dessa cadeia e aí, inclusive, diluir risco, tá? Então, acho que, se eu pudesse contribuir, acho que esse é um ponto, Com certeza, bastante importante. Tá? Eu quero falar uma coisa que eu não falei no início, né? Inclusive, o pessoal tem que estar posicionado nos fundos da Asset, né? Os fundos de tecnologia, ações de tecnologia e ações games também, e que a gente coloca aqui um QR Code na tela para vocês, quando quiserem, entrarem usando celular, etc., para poder ver o desempenho desses fundos, né? Dar uma olhadinha lá, porque é por isso que a gente está aqui discutindo. A gente está discutindo para poder falar o quanto que esses fundos, de alguma forma, vão navegar dentro dessa dinâmica nova que a gente está se pondo à nossa frente aí. Considerando tudo que o Dirceu falou, que o Lucas falou aqui sobre toda essa cadeia, porque não é só a NVIDIA de ativos, né, que nós temos nesses fundos. Tem uma diversidade de novos outros ativos e que eles acabam trabalhando em conjunto, correto? Exatamente, sim, exatamente isso. E essa questão aí da energia, Lucas, eu até vi, e eu não vou dizer que eu já conhecia antes, porque eu não conhecia antes, mas tem um termo de um livro lá do século XIX falando sobre a Revolução Industrial, o paradoxo de Jevons, que é quando as máquinas a carvão aumentavam a eficiência, aumentava o uso de carvão. Porque aumentava os empreendimentos, as ideias, as máquinas que eram viáveis com aquela máquina a carvão mais eficiente. Então é algo como isso, que o timing evidente é certo, mas que pode acontecer em relação à inteligência artificial também. É diretamente proporcional. Quanto mais eficiência, mais gente troca. É meio que o contrassenso. Você é mais eficiente, faz a menos. Não, é o contrário. Só que aí você cria mais usos. Você tem mais empresas que antes falavam, cara, isso é muito caro para mim, eu tenho a menor condição de fazer isso, e agora fala, pô, peraí. De repente a gente tem uma condição de fazer isso. E é importante dizer que, nesse momento, energia é limpa, né? Então, assim, isso acaba trazendo investimento em infraestrutura para esse segmento de energia limpa, tá? Então, assim, esse é um ponto bem importante, né? Energia nuclear, a gente já falou, energia eólica. Então, você tem toda uma infraestrutura, né, que em se concretizando, né, e você conseguindo chegar nesse nível de comoditização, possivelmente você vai demandar mais energia, né? Energia limpa, como o Lucas fala, é tudo aquilo que não contamina, né? O meio ambiente não joga resíduos para a atmosfera, etc. Essa é a ideia. Nuclear, eólica, como é que fala? Hidrelétrica, acontece juntos. Mas aí... Não, e indo um pouquinho além, assim, aí extrapolando, né? Boa parte dessas empresas de AI, elas estão buscando o que a gente chama de AGI, né? Que seria uma IA
não definida para tarefas específicas, né? Imagina que seria uma IA mais próxima do que uma pessoa, que aprende com tudo, uma singularidade. É quase uma assim, então assim, e tem muita empresa buscando isso, né? Lógico que ainda existe um gap, talvez enorme ali, a gente ainda não sabe quando isso vai alcançar, mas em sendo alcançado algo desse tipo, o nível de energia que uma AGI vai usar vai ser absurdo. Muito mais do que a gente vê hoje em dia, tá? Galera. Aí, você é um gestor de fundo quantitativo aqui na casa. Como é que a IA trabalha para fundos quantitativos? Acho que, se eu não me engano, o fundador da DeepSeek ele era, né, o dono de uma gestora. Na verdade, ainda existe, era Highflyer, né? Highfly, ele fundou a gestora há pelo menos 10 anos, assim, sim. Ele já trabalhava com trades quantitativos, fundou a gestora. Se eu não me engano, eles devem ter algo em torno de 14 bilhões de dólares sob gestão. E desde 2015, 16, esses caras já estão criando modelos avançados. Quando a gente fala modelo avançado, seria modelos de rede neural, né? Que são esses em que esses modelos de linguagem usam, né? Porque dentro da IA, aprendizado de máquina, a gente tem várias vertentes, tá? Então, eles já estão usando esses modelos há muito tempo, tá? Até rola uma história, assim, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, que a DeepSeek nasceu porque a Highflyer tinha muita máquina ociosa às vezes não estava usando, estava ali a máquina ociosa, e aí eles falaram, não, a gente pode começar a criar o nosso modelo aqui de linguagem, e daí nasceu a startup depois, né? Então, para quem olha as notícias, pensa, a DeepSeek nasceu em 2023, pouco mais de um ano, já está aí batendo. Não é bem assim, os caras já estão há muito tempo fazendo isso. O próprio gestor deles já tem bastante coisa publicada, o dono da DeepSeek tem bastante coisa publicada na área, já é um cara bem ativo na comunidade. Então, assim, eles têm muito poder de fogo ali ainda. Entendi. E o seu, vamos lá, cara. Vamos começar a falar de gestão. A gente já está falando, né? Você já está dando já um panorama sobre... Mas como é que você acha, para tudo que está acontecendo de forma geral, né? Como é que os fundos offshore hoje devem se posicionar, considerando que muitos fundos offshore apostam bastante nas sete magníficas, que são aquelas empresas de tecnologia, etc. E aí você trouxe um ponto de vista bem legal de que existe uma cadeia enorme de opções aí. Como é que hoje o gestor BB Asset olha para... A gente tem fundos que vão abordar essa questão de várias formas, tá? A gente tem o Ações Tecnologia, que eu já fiz gestão, que é um fundo especializado na área, então ele vai ter a maior concentração nessas empresas e outros casos que estão ligados ali. Ele não precisa investir só em empresas de tecnologia, mas empresas intensivas em tecnologia, mas ele é mais especializado. A gente tem os fundos Ações Globais e Global Equity, que vão estar... são fundos de ações mais gerais, mas que estão nessa tese. Hoje, 35% do S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, é formado pelas sete magníficas que são de tecnologia. Então, em qualquer fundo que invista em ações no mundo, ele vai estar ligado hoje à tecnologia. Isso hoje é curioso que isso hoje não era assim há 5, 10 anos atrás. Quanto você falou? Né? 35% do S&P, que não é a Bolsa de Tecnologia, esse é o Nasdaq. 35% do S&P é dessas sete, ou algum número muito perto disso, tá? Tá bem. Então a gente vai ter esses fundos que vão estar nesse sentido. E mais recentemente a gente teve algumas mudanças. A gente tem um fundo multimercado agora com um olhar global, que é o multimercado High Alpha. É um fundo que sempre teve investimento no exterior, mas a gente vendo que estava dando certo aquelas nossas ideias lá, e o quanto o mercado ia evoluindo nesse sentido, a gente falou, vamos então, esse ano agora, 25, vamos ampliar a nossa posição lá no exterior para ter mais acesso a essas teses todas. Então, a minha aposta, eu particular, evidente, os outros fundos vão ter outras abordagens, né, é que tem muito valor nessa cadeia. Isso vai ser em fases. Eu acho que a gente vai ter o cara de software e de implementação, pode ser que venha agora esse ano que vem. O player lá de energia vai ser algo ao longo do tempo. Acho que não vai ter um boom necessariamente, vai ser ao longo do tempo, até porque esses data centers é possível que eles sejam menos intensivos agora, porque até pouco tempo atrás, aí Renato, se eu falar alguma besteira, você descobre coisa ali. O que era interessante, pesquisar lá fazer. A cabeça dele fica pesquisando lá na internet dele.
O que era mais interessante era você ter data centers mais densos, com mais placas todas ligadas juntas para fazer uma operação só, vamos dizer assim. E de repente a gente vai ter mais data centers menos intensivos. E aí muda a demanda energética, muda a demanda de resfriamento desses data centers, que é um negócio que gasta energia, muita energia também. Eu acho que a relação é 75% de calor para 25% de energia. É resfriamento. Tem um pouco de verdade nisso, mas aí a gente tem que pensar o seguinte. Essa técnica que eles usaram do DeepSeek de criar especialistas, e ter o especialista ali para te responder, realmente ele vai usar menos computação, obviamente vai esquentar menos, vai precisar de um data center menor. Só que se a gente pensar em IA hoje, ela não é só isso, né? O que acontece? O DeepSeek, ele foi, essa versão específica, né? Foi treinado para texto. Então, assim, ele é especialista em texto, ele é bom em texto, ele bateu o benchmark lá em texto. Se a gente pensar em IA, a gente tem IA gerando imagem, tem IA gerando vídeo, tem IA gerando áudio, código, não, código em texto, de quadro em texto, tá, o código. Mas aí o que acontece? Quando a gente começa a olhar, assim, tem várias técnicas que funcionam muito bem para texto e não necessariamente funcionam bem para vídeo, imagem ou áudio, tá? Então não quer dizer que esse modelo de especialistas para áudio, para vídeo e para som vai desempenhar da mesma forma e com a mesma redução que eles conseguiram. Então, se a gente pensar numa IA mais potente, capaz de fazer mais coisas, como eu trouxe, né, a AGI, né, que você vai ter uma IA próximo do que é uma pessoa que é capaz de fazer várias atividades diferentes. Aí sim, você está falando de uma IA que consome muito, muito recurso, com diversas técnicas e para modelos especialistas seria o que o Disseu falou, data centers menores atendem, mas para um modelo geral que atende vários propósitos ao mesmo tempo, aí é o contrário. Ou seja, Ou que é bom o nosso modelo de ter especialista. então isso é um pedacinho de um universo. É um pedacinho de um universo enorme. Ou seja, tem muita coisa que pode acontecer ainda, mas isso foi só um pedacinho. Então, eu não diria nem que pode, tem muita coisa que ainda vai acontecer. Eu acho que a gente não é que pode. Eu sou um cara suspeito aqui, tá? Eu sou aqui na casa, a galera brinca comigo até. Eu sou bem entusiasta dessas empresas e dessa tese. Mas eu acho que a gente está numa nova revolução industrial. E então a gente está no início aqui de um processo. Nomes vencedores, a gente vai ter os nomes de hardware, a gente vai ter os nomes de modelos, nomes de software, mas a gente vai ter nomes que a gente nunca ouviu falar, porque eles não existem ainda. Vai ter alguém que está numa garagem, ou numa asset, ou no anonimato, ou numa empresa que está tendo uma ideia, resolvendo um problema que a gente nem sabe que tem, e vai usar IA para isso. Eu acho que a gente está no início dessa tese. Então, assim, quando a gente fala de essa cadeia, toda essa cadeia ela vai continuar expandindo. Se a gente pensar, a gente teve lá atrás empresas de internet e de computação, o primeiro notebook, isso tudo era muito específico. Hoje, o que a gente faz sem internet? O que a gente faz sem algum tipo de computador? A gente tá aqui, só o nosso técnico master que não precisa de alguma máquina, precisa, que já tem a máquina internamente. Então, assim, mesmo, curiosamente, curiosa, eu tô com o computador, esse é o seu computador, o Lucas, Renato não, Renato aí, ó, tá conectado no Wi-Fi dele e puxando os dados rápido e online. E assim como a internet e os computadores foram se inserindo em todos os meios, a IA invariavelmente ela vai fazer isso. A gente tem IA... Até que já está fazendo. Às vezes tem IA que olha exame de imagem, auxílio médico. A gente pode ter IA que vai achar a cura de algumas doenças. A gente pode ter... Cara, é um universo realmente muito grande que a gente vai ver muita mudança ainda. E essas mudanças não necessariamente vão estar sincronizadas. Então, vai ter, a gente fala de volatilidade no mercado, vai ter aquele sustinho no meio do caminho de vez em quando, como teve essa semana agora. Isso vai acontecer em algum momento de novo, não tem como. Mas eu acho que a gente está no início. Mas tá aí, esses erros estão tendo. Acho que o nosso papel aqui hoje é falar que esses sustinhos que você falou vão acontecer e que a gente não deve se desesperar. Não o ideal é entender o contexto. Entender o contexto de forma geral e perceber, peraí, procurar esclarecimento. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, a gente está buscando, né, entregar um certo esclarecimento e dizer, existe uma cadeia de empresas muito maiores do que só essa. Tudo bem, NVIDIA é relevante e as outras que estão próximas dela têm relevância,
Mas peraí, não é de uma hora para outra que tudo vai desabar. Existe como é que eu vou falar? O pilar é muito maior, né? Isso foi só uma lasquinha. Não, é um ecossistema todo. É um ecossistema. E para além do sistema, estão investindo pesado, né? Já tem vários programas, acho que o Lucas pode até trazer mais, de investimento forte na área. Essa evolução para mim é como se fosse progressão geométrica, né? Você vê, daqui a pouco começa pequenininha, daqui a pouco ela está indo embora com uma progressão geométrica, e essa interoperabilidade, né, que a gente não enxerga hoje, ela acontece. Mas ela acontece assim com as APIs, por exemplo, né, que lembra que a API é Application Interface, sempre confundo com a API da nossa avaliação do perfil de investidor, é normal para quem já no mercado. E as APIs estão aí dando essa interoperabilidade, e daqui a pouco você vai ver coisas que você achava que não se comunicavam, que cada um estava num ponto do mundo, ou então eram coisas muito diferentes, daqui a pouco trabalhando juntas sem você perceber, sem você notar, e você vê isso, a gente chama isso como inovação. Para mim é um ato de combinatividade, né? Criatividade é outra coisa, mas combinar as coisas, trazê-las como coisas novas, então mudar o jeito de apresentar um trabalho, um conceito que se fazia só de uma forma, que é o ato da inovação. Lucão, você ia falar alguma coisa? Não, vou aproveitar até que a gente está falando um pouco mais macro agora, né? Para trazer alguns pontos que realmente vão muito na linha do que a gente está discutindo aqui. O Disseu falou sobre a internet, né? Então, e você falou sobre inovação. Então, se a gente pegar no mundo a produtividade de 1995 a 2004, foi um dos momentos no mundo que a produtividade explodiu, muito por conta da internet, da inovação. Então a gente falou muito de inteligência artificial, mas acho que a grande dúvida, e olhando do ponto de vista até macroeconômico, que a gente fica hoje é justamente qual é o potencial que a inteligência artificial tem de aumentar a produtividade no mundo. A gente, economista, acompanha muito isso, né? Assim, é um tema muito importante. O crescimento da produtividade, ele impacta aqui o potencial, quanto eu posso crescer se gerar inflação, que acaba impactando os juros da economia e tudo mais, inflação. Então, eu acho que a grande pergunta que hoje a gente se faz, ou na macro, é justamente qual é o potencial e em que momento que essa inteligência artificial ela acaba, de fato, sendo comoditizada e impacta o aumento da produtividade, né? Então, acho que esse é um tema muito importante. A gente ainda tem bastante dúvida, primeiro, se a gente consegue chegar, né, como o Renato falou, nessa inteligência artificial aí que consegue fazer tudo, né? E, claro, em se chegando, o impacto disso no crescimento da produtividade. Então, acho que esse é o primeiro ponto muito importante, assim, né? Isso pode ajudar muita gente a aumentar a produtividade da economia. E aí aumenta a produtividade dos trabalhadores, né? Porque a gente olhar a produtividade da economia, né, aumenta a produtividade dos trabalhadores e do capital, né? Então isso tem potencial para isso, né? Então acho que esse é um primeiro ponto importante. E aí, por que eu falei sobre a internet, 1995 a 2004 ali? Você teve um boom de produtividade no mundo, mas a partir dali a gente começou a produtividade a crescer menos também, né? Eu acho que teve uma discussão muito interessante quando a gente teve a pandemia, né? Eu vou citar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem muitos dados, tá? Então, assim, os Estados Unidos acompanha muito de perto e tem estudo para tudo, né? Então, quando você teve a pandemia ali, você teve depois da pandemia um boom de produtividade, né? E aí já tinha muita discussão de inteligência artificial. Falei, caramba, não, agora a inteligência artificial ela aumentou muito a produtividade da economia. E aí, quando a gente olha, tem até um artigo do Fred São Francisco que ele escreveu em novembro do ano passado, em que ele mostra que a produtividade ele subiu muito, mas depois ela voltou para praticamente ali a linha de tendência do pré-pandemia, tá? E a gente olha, não, na verdade, quando a gente olha do ponto de vista de produtividade da economia, a produtividade está muito ligada a ciclos econômicos. Então, não só na pandemia, mas também quando a gente viu 2008, por exemplo, quando você tem uma crise, a produtividade da economia cresce. Por quê? O cara que é menos produtivo, que tem menos experiência, ele acaba saindo do mercado de trabalho, aí só fica aquele cara experiente, com muita produtividade, quando você abre os dados, a produtividade sobe. Então, tem uma ligação muito forte entre produtividade e ciclo econômico, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha hoje os dados, tá, não parece ainda que a inteligência artificial aumentou de forma significativa a produtividade da economia, né?
É por isso que é importante a gente deixar claro que se a gente consegue chegar e nesse nível em que a inteligência artificial ela se torna mais barata, que você consiga colocar dentro do seu celular, né, isso tem, sim, claro, um potencial de aumentar a produtividade, e isso pode ajudar bastante o mundo, né? A gente sabe que a gente vive um momento que, por exemplo, diversas economias desenvolvidas estão com crescimento demográfico para baixo, né? Então está diminuindo o número de pessoas, né? Então é um desafio, por exemplo, para a Europa, né? Então acho que essa é uma discussão muito relevante nesse sentido, tá? Então os dados não mostram que hoje a inteligência artificial já mudou por completo a economia como um todo. É claro que alguns setores já estão mais produtivos, mas isso tem um potencial grande, sim, né, em a gente conseguir, apesar da incerteza, da gente conseguir chegar. E isso mexe com a economia como um todo, né? De novo, mexe com o PIB potencial, mexe com inflação, e pode ser uma boa notícia no mundo em que a gente vê vários vetores inflacionários, né? Então, esse processo de uma desglobalização, uma globalização cada vez menor, isso acaba trazendo um processo de inflação maior. A própria transição energética, nesse curto prazo, dá mais inflação. Então, esse pode ser um fator que ajude também no longo prazo. E aí, Gabriel, usando o que você disse, né? Como que eu impulsiono a produtividade na economia? Com inovação. Esse é o principal fator de longo prazo, né? Tem a cíclica e de longo prazo. Então, a inteligência artificial, como fator de inovação, ela poderia, em algum momento, de novo, chegando nesse ponto, a gente poderia sim ter um aumento de produção. Você falou uma coisa interessante também, que as crises geram um movimento de alta de produtividade. E logo depois E a gente, no meio da inovação, a gente fala que a necessidade gera inovação. E a inovação, ela vem quando existe uma necessidade. Que, se não tem ninguém atendendo, o negócio está caótico, etc., só um processo de inovativo vai trazer uma resposta para aquela situação lá. Você estava falando aqui, eu fiquei lembrando do episódio anterior que a gente fez aqui no podcast com o Roger Marçal, que ele fala sobre a tese dele de investimento para o fundo Renda Fixa Ativa Plus, que ele usa todos esses conceitos. Aí ele traz a proposta de que existirá uma necessidade de aculturamento, de entendimento, de um uso da IA por conta pelos jovens, né? Porque o jovem, hoje em dia, ele está ainda aprendendo isso. A gente aqui está no mercado, é o jovem que está entrando, precisa se inteirar mais, precisa aprender mais para poder encontrar o ganho de produtividade, para as empresas começarem a usar de fato o potencial da IA para se elevar a produtividade do seu negócio, de um país, do planeta de forma geral, né? As duas coisas elas casam bem, porque no curto prazo a gente investe um monte antes de ver esse retorno, né? Toda essa cadeia que a gente comentou, quem mais faturou até agora não é quem vai ter essa produtividade necessariamente lá na frente. É justamente como os momentos são um pouquinho inversos. Agora a gente gasta muito, que acaba não ajudando muito, dados de inflação, etc., mas é um investimento mesmo para a gente ter esse retorno lá na frente, né? E é interessante que vocês trouxeram, a necessidade gera inovação, né? Essa inovação que a gente fez no DeepSeek, ela veio de uma necessidade do pessoal lá conseguir rodar os modelos extremamente avançados com limitação de hardware um pouco inferior do que as Big Techs tinham, né? Então, assim, o que eles fizeram? A gente não consegue mudar o hardware está dado. Vamos otimizar isso aqui? O que a gente pode melhorar para o modelo ir mais rápido, evoluir mais rápido e ter uma resposta melhor? Então é bem isso, né? A necessidade gerou a inovação do DeepSeek. Essas são as empresas que mais realmente se tornam notórias já no mundo da inovação, etc. A gente costuma, quando eu estava muito mais próximo desse assunto, avaliando algumas startups, inclusive, eu sempre classificava elas como startups de vitamina, que aproveitam oportunidades, ou startups, como é que eu vou falar? Esqueci o termo agora. Vitamina e remédio. Não é remédio termo não, tá? Eu tô tentando lembrar aqui, deu ruim, me ajuda aqui, internet. Mas é isso, né? Vitamina que é que elas aproveitam uma oportunidade, uma coisa que pode ser melhorada, e as outras vou chamar de remédio porque elas resolvem uma dor. Elas resolvem uma situação que é ruim para um determinado setor, ou um nicho de mercado, etc. Então, eu quero perguntar aqui para você, o Dirceu, considerando tudo que a gente falou aqui, essas mudanças que a gente está observando, essa
essas movimentações, quais setores dentro de tecnologia, né, que podem ganhar espaço nas carteiras dos fundos de investimento? Obviamente esses que você citou. Eu acho que o movimento em semicondutores ainda não acabou. Muito pelo contrário, acho que ele tem muito a andar ainda, de forma possivelmente assíncrona com o resto das outras coisas. Software, para mim, faz muito sentido, que é quem vai desenvolver as soluções que vão usar IA. E a gente já tem, por exemplo, a Adobe tem o Photoshop com IA, que faz um monte de coisa muito mais fácil. Fica na minha cabeça ações games, BB ações games. Isso, exatamente. E os implementadores, que vão, sei lá, por exemplo, uma grande instituição financeira que automatizar um processo de análise de fraude, por exemplo. É possível que ele precise de alguém para falar, cria essa IA para mim, ou usa essa IA que já existe de alguém, implementa ela aqui para mim, ter essa integração. Então, na minha opinião, de novo, né, mas na minha opinião, são esses 3 setores que mais fazem sentido agora. O de semicondutores é o setor que mais valorizou até esse momento, junto com as Big Techs. Eu tô pondo eles juntos aqui na minha cabeça porque eles são o mesmo ciclo, né? Software e IT Services, que a gente fala que essas empresas que são implementadoras, vamos dizer assim, né? Acho que na minha cabeça esses são os que mais vão se beneficiar. E um pouco mais para frente, à medida que a gente for vendo esse fenômeno acontecendo, as empresas que de fato implementarem. Se a gente vai ter os implementadores tendo vantagem, eles vão fazer isso em algum lugar. Saiu um paper recente falando sobre o potencial de investimento. Eu não vou lembrar o número agora, mas é um potencial absurdo em instituições financeiras. Certo. Então pode ser que seja um dos setores um pouco mais adiante a se beneficiar com isso. Então acho que essa escala é a que faz sentido na minha cabeça. Algum outro comentário, pessoal? Quer falar? Eu tenho eu anotei aqui acho que um ponto importante. A gente conversa muito de inteligência artificial e tem algumas pessoas que ficam preocupadas, né? A gente conversa bastante com os clientes, caramba, mas você ser substituído por uma máquina, né? Eu acho que tem muito essa preocupação, né? E esse mês agora o Fórum Econômico Mundial divulgou uma pesquisa que ele divulga anualmente, tá? Sim. Sobre o futuro do mercado de trabalho, né? E aí casa muito com isso que a gente está falando aqui, né? Ele divide lá quais são as profissões de 2025 até 2030 que deverão ter aumento de demanda, né? E aí, obviamente, apareceram especialistas em Big Data, engenheiros de fintech, especialistas em inteligência artificial e machine learning, desenvolvedores de software e tudo mais, né? Então, acho que isso mostra, de fato, que para além, né, de tudo isso que a gente está conversando, você vai ter, do ponto de vista econômico, uma mudança no mercado de trabalho também, né? Inclusive, se a gente olhar aí as notas de corte do Enem, de diversas faculdades federais, os cursos que estavam ali passando medicina, passando cursos que em tese seriam os mais concorridos, os mais buscados, foram desses cursos de estatística, computação, inteligência artificial, né? Então isso a gente já viu refletido no Enem em algumas universidades, inclusive a USP, por exemplo, vários cursos desse tema passando os cursos de medicina, né, na nota de corte. Então eu acho que é isso, assim, você vai ter uma demanda por essa mão de obra, né? Não que isso seja um gargalo, mas possivelmente você vai precisar formar pessoas, do ponto de vista econômico, você precisa formar pessoas nessa área, tá? Então isso vai ser um desafio também para o setor, né? Sabe, quanto maior a demanda, se tem pouca oferta de mão de obra, o preço acaba subindo. A notícia boa é que se a gente olhar esse relatório, né, no NET, de 2025 a 2030, entre setores que vão perder emprego e que vão gerar, no NET é positivo. Então a gente vai ter uma geração de emprego ali, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, na ordem de 78 milhões de emprego. NET é a média que você fala. Então NET é se perder empregos e geração de... a relação entre os dois, né? A diferença, por verdade, diferença. Então a gente vai perder, alguns setores vão acabar não tendo... Eu tô crendo aqui que tem uma galera jovem aqui assistindo a gente. Essa aqui é a ideia. Exato. Às vezes os termos não são tão próximos daqui. Exato. Então a gente vai ter alguns setores que vão ter fechamento de vagas pela substituição da inteligência artificial. Mas, por outro lado, nós vamos ter novos trabalhos que vão exigir. E aí, nesse NET, né, quantas vagas vão fechar e abrir, segundo o relatório aí
do Fórum Econômico Mundial 78 milhões de vagas. Então, pelo contrário, né, que tem medo aí de que, não, você substituído por uma máquina, não. Você vai ter que ter novas habilidades, isso vai exigir dos trabalhadores novas habilidades, né? Não necessariamente só quem trabalha com TI, pelo contrário, todos nós vamos ter que saber trabalhar e lidar com a inteligência artificial para aumentar nossa produtividade. Mas acho que no NET isso é positivo, tá? Então acho que tentando trazer um pouco do ponto de vista econômico, eu acho que essa é algo importante, tá? É bastante relevante. E o outro é quando a gente olha a geopolítica no mundo, né? Você começou a sua fala falando do Sputnik, né? E a gente vai ter que acompanhar como que a geopolítica global daqui para frente ela vai se comportar com essa corrida por essa hegemonia, essa competição pela inteligência artificial, né? Isso vai se traduzir em mais barreiras tarifárias entre os países e mais guerra comercial, em bloqueios de chips. Então a gente aqui vai ter que estar muito atento também, né, a essa dinâmica da inteligência artificial e a gente, obviamente, né, como isso impacta a economia e como impacta o preço de ativos, tá? Então acho que a questão da geopolítica é um ponto bastante relevante e acaba envolvendo a questão da inteligência artificial também. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então tá. Então acho que a gente está chegando aqui no final da conversa. Eu acho que a gente debateu bastante sobre, navegamos desde o conceito que significa DeepSeek, de fato, aqui, e como é que ela começa a interferir no mercado global de tecnologia, e vimos que não é, acho que uma coisa tão fora do comum para esse mundo contemporâneo que a gente tem à frente. E eu queria perguntar a vocês aqui, Renato, que é gestor de fundo quantitativo, Dirceu também, que é gestor de fundos offshore, do High Alpha, se eu não me engano, né? Para quem quer investir em tecnologia, seja por meio de fundos offshore ou até fundos quantitativos, qual é a principal mensagem que você pode deixar para essa galera? O que é interessante, assim, a gente está vendo vão ter esses momentos aí de baixa, como o Dirceu trouxe, mas é sempre interessante trazer uma diversificação, né? Então, assim, a BB Asset tem uns fundos de tecnologia, mas a BB Asset também tem outros fundos, né? Os próprios fundos quantitativos, eles representam uma forma de diversificar os investimentos, né? Para quem não sabe, o fundo quantitativo em relação aos demais fundos, são fundos que quem toma a decisão de comprar ou vender os ativos é uma máquina, né? Então a gente cria modelos e o modelo vai decidir quando comprar ação X, Y, Z e vender também. Então ele busca ganhar dinheiro através de modelos de maneira automatizada, né? Sem uma pessoa decidindo. Não que isso necessariamente seja melhor do que uma pessoa escolhendo, mas ele traz sim uma diversificação de estratégias. Certo. Eu acho que a gente está, como eu disse, a gente está vivendo um novo momento de revolução industrial. Então eu acho que ter parte dos investimentos ligados a isso é muito importante. Mas para a gente ter uma certa calma de entender que essa estrada não é linear, não é um gráfico que só sobe. A gente vai ter diversos momentos e para isso a gente tem diversas estratégias aqui, a depender do limite de risco de cada cliente, de cada personalidade, né? Balança um pouquinho, né? Tem um pouquinho de volatilidade. Vai ter volatilidade, exato, mas eu acho que a gente está tendo a oportunidade de participar de algo que vai ser estudado daqui a 20, 30, 40 anos, assim como a gente estudou a Revolução Industrial na época da escola. Então eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está vivendo. Eu acho que vou estar vivo até lá sempre. A gente vive até 100 anos aqui fácil. Mas é isso. Meus amigos, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por a gente ter esse papo bacana. De repente pode até ter uma versão 2 aí pra gente falar de geopolítica, né? E com vocês de novo, com outros colegas que possam trazer esse conteúdo pra gente aqui. Agradeço demais aqui a quem tá com a gente até agora. Deixe seu comentário aqui pra gente, né? Comente sobre o que a gente conversou, traga a sua dúvida e, acima de tudo, dá um like bacana aqui nesse canal, nos presenteie com seu like, curta aqui o conteúdo que a gente está trazendo para vocês, se inscreve, ativa lá o sininho para você receber todas as vezes que a gente colocar conteúdo novo, uma informação de que a Asset lá trouxe alguma informação, algum material bacana para você, ok? Esse é o terceiro episódio do nosso podcast. O primeiro fala sobre o mercado exterior também. O segundo fala sobre uma estratégia muito legal de um colega chamado Roger Marçal, que é um dos nossos gestores aqui. E eu espero que vocês assistam também e façam lá suas considerações, tragam suas questões, que a gente está aqui para poder ajudar você a investir cada vez melhor o seu dinheiro.
Um abraço e até o próximo.